Vamos lá para mais uma aula do projeto Gestor de Telecom. A aula de hoje, 071, a gente vai falar sobre planos pré-pagos. Existem planos pós-pagos, existem planos pré-pagos. Então, pré-pago é o que a gente vai ver na aula de hoje. E o objetivo da aula é você entender a parte básica de um plano pré-pago. Parte de cadastro, crédito, cobrança dos serviços, saldo. Um início de, vamos supor, você nunca viu um plano pré-pago, você nunca usou um plano pré-pago, ou você lembrar alguns conhecimentos caso você já tenha utilizado algum serviço de telefonia móvel pré-paga. O que é um plano pré-pago? Visando, lógico, telefonia móvel. Existem planos pré-pagos de TV, existem planos pré-pagos de banda larga, internet também. Mas aqui o foco da telefonia móvel, um plano pré-pago, ele pode ser tanto para voz, quanto serviço, quanto para dados. Telefonia móvel a gente tem essa função. Hoje a gente utilizando um chip desse tipo de serviço. Telefonia móvel que a gente bota no celular, pode colocar no modem, no tablet, em qualquer equipamento. E a modalidade de um plano pré-pago é quando a gente paga antes de usar o serviço. Um pós-pago é quando a gente paga depois de utilizar o serviço. A diferença de um e de outro para você entender. Um exemplo mais prático. Não sei se é na sua cidade, mas na minha ou na maioria das cidades que eu já visitei no Brasil, para a gente pegar um ônibus, a gente normalmente paga antes de viajar. Seja se você tem um cartão que você faz isso dessa maneira, ou se é a dinheiro, independente de qual seja, na maioria dos casos, a gente paga antes. Existem algumas cidades que pode ser o contrário, mas aí, lógico, né? Eu não conheço todas as cidades do nosso Brasil, mas a maioria que eu conheço é dessa forma. Diferente de, por exemplo, se você tem em um escritório ou em uma residência, o consumo de energia pela companhia estadual ou da cidade, normalmente você usa a energia e depois que você paga numa fatura. É um fluxo diferente. O pré-pago é aquilo que a gente paga antes de usar. Se você fizer um pedido de fast food, por exemplo, comida, e você tem um delivery para receber na sua casa, que é a entrega, normalmente você não vai comer e depois pagar. Você vai pagar, seja até no ato da entrega da mercadoria, e aí depois disso é que você vai comer. Já em um restaurante, você pode primeiro comer e pagar no final da conta. Então entenda que existem modelos, independente do tipo de negócio, que você usa antes de pagar e o contrário, que você paga para depois utilizar. Só para você entender essa diferença e saber qual é essa modalidade pré-paga. Pagamento antecipado. E algumas características para você entender. Não tem fatura, então você não precisa se preocupar com boleto nem nada. Não tem fidelidade. Na maioria dos casos, você ativou hoje. Se você nunca mais quiser colocar créditos, não tem problema. Ninguém vai te obrigar, a não ser que existe uma promoção que se eu colocar tantos reais em tantos dias, eu consigo ganhar tais bônus. Aí é uma promoção, não é uma fidelidade. Tá? Se você perder aquela recarga, você vai ficar sem um bônus? Por exemplo, em alguma promoção, sim, mas não é uma fidelidade que você vai ter que pagar uma multa, por exemplo. E, como eu já adiantei um pouco, existem promoções, ofertas e por aí vai. O modelo pré-pago, ele é uma composição muito mais voltada para a pessoa física, não para a pessoa jurídica, mas a gente, como pessoa jurídica, também pode contratar. Existem vários conjuntos de opções que a gente pode utilizar para ter um plano pré-pago para as linhas dos usuários das empresas, das pessoas ou para outras estruturas que a gente precise, e tem planos até com o CNPJ pré-pago. Então é interessante a gente ter esse tipo de conhecimento e a parte básica é você entender o que é um plano pré-pago. Por que devo entender sobre um plano pré-pago? E aí, eu até pensei nisso antes de passar esse conteúdo, porque você deve entender. Meu raciocínio é muito simples. Existe a metodologia que eu criei, que é a Reduza Custo todo mês.
E a gente tem que entender, lógico, tem todo um procedimento passo a passo, tem diversas coisas, mas quando a gente chega no ponto de otimizar custos, existem clientes que eu já atendi que eles não são de grande porte, não tem 5.000 linhas, 7.000 linhas, 10.000 linhas, 100 linhas, não. Ele tem uma composição, vamos dizer assim, familiar. Ele tem uma estrutura menor, que normalmente não chega até 10 contratos. Nesse circuito, existem pessoas que realmente precisam de auxílio nesse processo. A metodologia que eu criei também atende esse tipo de processo, de público, de processo, porque é o mesmo mecanismo. A diferença é que é uma quantidade bem menor do que, vamos dizer assim, uma estrutura maior de empresa. E até tem empresa que tem essa estrutura. A maioria hoje das empresas, até onde eu saiba, no Brasil, são de pequenas e médias empresas. Então você vai ver isso aqui muito. Nesse contexto, o que é que a gente pode fazer? Se for, lógico, uma estrutura que é uma empresa que tem linhas de pessoa física pré-pagas ou algo do tipo, ou não, é tudo pós-pago, ou é tudo corporativo. Então, quando a gente chega na metodologia, existem diversas ações, mas dentre elas tem uma parte que você vai analisar a parte financeira. E é interessante você avaliar se continuar como CNPJ. Qual a opção? Qual é o custo? Quais são as opções de valores? Com pessoa física, pós-pago, tem plano controle, tem plano pré-pago. E por isso que eu acho interessante a gente saber. Porque existem linhas na empresa, que eu já atendi diversas demandas, mas que elas só recebem ligações. E vai que essas linhas você tem um plano pré-pago que pode ser mais barato para a empresa. Ou você tem outra composição que um plano pré-pago é mais adequado para aquele tipo de projeto. Então existem adequações e avaliações. Cada cenário é um. Então é interessante você saber disso porque é uma outra carta na manga que a gente tem quando pensa em projetos que precisam de conectividade, seja de internet ou de voz. E a gente deve conhecer os planos pré-pagos para poder auxiliar em qualquer demanda que exista. Porque se eles existem, a gente pode fazer a contratação. Na prática, é isso, tá? Então, a metodologia foi de onde eu criei todo esse processo, com base na experiência, por aí vai anos que eu estou já em telecom, e tem dois pilares, que é o pilar de negociação, esse focado na parte de custos, e o de gestão, que é de gerenciamento. O pré-pago, o de gestão, a gente tem que ter alguns cuidados, lógico, mas o foco dele é a parte de negociação, que é valores, é não ter fidelização. Exemplo, eu tenho um projeto aqui que eu vou precisar, vou dar um chute aqui, de 3 GB de internet com 10 chips, mas eu só vou utilizar isso 2 meses. Para que você vai contratar um plano PJ de 24 meses? Não há necessidade. Se eu fizer pessoa física, qual o valor? Se eu fizer pessoa jurídica sem fidelização, que a gente pode fazer, qual o valor? Compara, analisa, veja as opções. Pré-pago eu consigo colocar como CNPJ ou não? Tem planos que você não consegue pegar um pré-pago e colocar um CNPJ só com CPF. E existem outras prestadoras que sim, a gente consegue cadastrar com CNPJ. Então entenda que existem essas composições também. Mas o foco é em dois, principalmente em economia, que é otimizar os custos, ver as opções que existem para reduzir os valores, e a manutenção, a princípio, já tem um profissional fazendo isso, dá para otimizar. E viabilidade de projetos. Exemplo, se você pedir hoje uma linha no seu plano corporativo, em quanto tempo você recebe? Pré-pago, eu vou na loja e adquiro. Depende da velocidade, depende do processo, depende de N fatores. Cada projeto vai ter suas diferenças. Então, o importante é a gente, como gestor de telecom, ter cartas para utilizar. Eu tenho que fazer isso aqui. Qual o tempo? Normalmente, quando os projetos chegam para mim, são para ontem. Não sei para você, mas para mim é tipo, para ontem eu preciso disso. Então a gente tem que viabilizar. E lógico, existem os processos, os tempos, tem tanto dentro da tua organização, quanto de um cliente ou algo do tipo, quanto da prestadora. É análise de documentação, é fluxo e por aí vai. E pré-pago você meio que corta praticamente todo esse processo. Você consegue em um dia fazer a ativação. Normalmente é muito rápido o cadastro e você já consegue utilizar um plano pré-pago. E por isso que eu acho que a gente deve entender, e você deve ter esse conhecimento mais fácil, entendendo um plano pré-pago para utilizar ele da melhor maneira possível e tentar, lógico, de todas as maneiras, economizar
os custos de telecom. Desculpa. Quais dados devem ser fornecidos no cadastro de um titular de um plano pré-pago? A linha pré-paga, ela deve ser vinculada ou a um CPF ou a um CNPJ. Sua maioria é CPF. Isso aí não tem a dúvida. Ui. Mas existem alguns dados mínimos que são necessários, visto que já aconteceu no Brasil diversas fraudes, tinha pessoa utilizando o telefone celular sem ser realmente o dono, então tinha muito risco. Hoje em dia, ainda com o cadastro, a gente sabe que tem. Só um instantinho. A gente sabe que tem. Então, várias pessoas pegam telefones, cadastram CPF de laranja, ou seja, pessoas que nem sabem que tem a linha, ou criam um CPF fictício e coloca, ou seja, diversas coisas para burlar o processo normal. O correto é cada pessoa ter a sua linha ou as suas linhas sem problema. Mas a gente sabe que no Brasil a gente tem esse problema hoje com diversos golpes e por aí vai. Então, se eu for falar sobre golpe, meu amigo, vai varar a noite. Então, é importante você entender que isso aqui foi feito para proteger a gente, consumidor dos serviços, que é de bem, que não pensa em fazer nenhum tipo de golpe. Então, os dados necessários para um cadastro mínimos: nome completo, endereço completo. Além disso, se for pessoa física, ou CPF e RG, mas normalmente você vai ver direcionado muitíssimo para CPF, e se for empresa, é um CNPJ. São esses dados que são solicitados. Ah, Kleber, mas tem uma prestadora que eu falei, eles me pediram, por exemplo, data de nascimento, qual o F do meu CPF, podem pedir outros dados? Podem. É a segurança que eles devem ter para utilização do serviço. Só que certos dados que eles podem pedir podem ir contra a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas, a princípio, a Lei Geral de Proteção de Dados é para nos guardar, nos proteger sobre o vazamento, o compartilhamento de dados de forma incorreta. Então, se você tem um plano pré-pago, verifica com a prestadora quais são os dados que existem lá, de cadastro, algo do tipo. Mas todo cliente novo, normalmente ele tem, no mínimo, esses dados aqui iniciais: nome, endereço, CPF se for pessoa física, CNPJ se for jurídica. E aí, você tem, a princípio, todas as linhas, hoje no Brasil, devem ter cadastro. Deve ter lá uma pessoa que é o titular. Ah, Kleber, não sou eu, é fulano. Ah, cadastraram errado. São problemas que não é o foco aqui. O interessante é você entender quais são os dados principais e os mínimos necessários para se existir um cadastro. Então, se você for ativar qualquer linha hoje no Brasil, você vai precisar dessas informações. Você não precisa de nada além disso, pelo menos esse básico aqui, que toda pessoa deve ter. E, até onde eu me recordo, uma contratação de linha de um plano pessoa física ou corporativo, se não me engano, é a partir de 18 anos. Então, não me recordo se pode ter ajustado, mas a última vez que eu vi era dessa forma. Então, se uma criança precisar utilizar um chip, não vai poder, quem vai cadastrar vai ser o adulto. Só para você ter uma noção também dessas informações. Então, se a gente tem um contrato PJ, a gente tem uma empresa, a gente pode fazer o cadastro como pessoa física e financeiramente justificar isso para que saia o valor da empresa. Ou a gente cadastra como PJ, se for possível, na prestadora que você está avaliando aquele plano pré-pago. Mas, entenda que esses são os dados mínimos que a gente precisa fornecer para a prestadora e aí sim utilizar os serviços. Existe um portal que é o chamado Portal Cadastro Pré ou Cadastro Pré-Pago,
que a gente consegue saber identificar quais são as linhas que existem em nosso CPF. E aí, lembrando, cadastro mínimo, ele pode ser RG ou CPF, mas nesse cadastro ele não consegue puxar pelo RG, registro geral, apenas pelo CPF, que eu esqueci qual é o nome da sigla, mas CPF é o número que a gente tem como identificador, a princípio, único no Brasil. Cada pessoa tem um CPF. Então, dá para a gente fazer esse tipo de consulta. Qual é o objetivo, principal função? No meu entender, se eu tiver uma linha ativa, lógico, se foi cancelado, cadastros passados não vai ter. Mas se eu tenho uma linha ativa, ele vai me dizer o número dela, que está vinculado ao meu CPF. Isso tem a parte boa de uso, que é dessa forma, ou seja, você pode ver as pessoas da empresa, se você for fazer alguma composição, quem tem linhas no CPF para você fazer algum cadastro, algo do tipo. Lembrando que a gente pode ter mais que uma, duas, três linhas. Eu não lembro exatamente agora o limite de quantidade de linhas pré-pagas, mas eu sei que dá para a gente ativar algumas. Importante se eu quiser consultar, saber se existe alguma, existe esse portal, esse site. Se você quiser acessar no seu navegador, cadastropré, sem acento.com.br. Foi uma junção de algumas prestadoras, Claro, TIM, Vivo, Oi, Algar e Sercontel. Se não me engano, são essas 6. Pode ser que tenha mais, pode ser que tenha menos, pode ser que eles ajustem isso, mas as 4 principais grandes, normalmente você vai ver muito mais força entre elas, e lá você vê esse tipo de cadastro. Você pode consultar essa informação, coloca lá a numeração do CPF, tem um validador para saber que você não é um robô, passou daquilo, ele informa se no CPF da pessoa tem linhas, quais são os números. Se não existem linhas, ele vai dizer que não tem nenhum cadastro ativo. Em resumo, é isso. E isso foi criado a partir de uma regulamentação da Anatel e uma lei. A resolução 477 de 2007 trouxe isso para as prestadoras e a lei 10.703 de 2003. Elas duas trouxeram mais segurança. E se não me falha a memória, isso foi, vamos assim, disponibilizado, criado, iniciado pelas próprias prestadoras. Porque é importante a gente ter os dados corretos, adequados de quem está utilizando aquele serviço. Vai que acontece algum problema, você tem lá quem é que utilizava aquela linha, quem era o titular ou algo do tipo. Então, utilizando esse tipo de recurso, a gente consegue consultar. E aí você pode precisar disso em algum momento, fazer qualquer consulta, qualquer avaliação, ou simplesmente, deixa eu ver se tem alguma linha no meu CPF que alguém está utilizando de forma indevida. Vai lá e consulta, vai lá e tem informação, porque pode te ajudar em algum momento. E a gente, como gestor de telecom, é importante a gente saber disso, porque se você precisar disso em algum projeto, você já avalia antes, você já tem as informações para poder fazer qualquer tomada de decisão. As duas formas de se colocar crédito em um plano pré-pago. Pré-pago, já se diz, eu tenho que colocar crédito para utilizar o serviço. Se eu tenho lá essa função, é consequência que, lógico, você querendo utilizar a linha, utilizar os serviços, você vai ter que colocar crédito de uma maneira regular, seja de mês em mês, de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses. Aí, quem vai dizer é seu bolso e sua demanda. Simples assim. Mas existem duas formas mais simples de se colocar crédito no meu raciocínio. Uma delas tem muito mais abrangência que eu vou te passar. Mas, em resumo, ou você tem um cartão físico, você tem lá um cartão, você raspa ele, tem um código, você faz a ativação junto à prestadora, ou você tem uma recarga eletrônica, digital. Em resumo, é a mesma coisa. Exemplo, bancas de revistas. Algumas, até onde eu me recordo, você vai lá, ele não te entrega um cartão. Ele pode dizer, me dê o seu número, qual é o valor de recarga? Colocou lá, pum, vai para o seu crédito, na sua linha. Ou pode ter lugares que ainda utilizam cartão físico. Então aqui o cartão, a pessoa faz a recarga, coloca o crédito. Sistema de bancos, você pode ir lá no sistema de banco, recarga eletrônica, recarga digital. É por aqui. Eu tenho uma promoção do aplicativo X, Y, Z, eu tenho uma forma de fazer assim,
eu tenho outra maneira. Tudo vai ser ou eletrônica ou física. Não tem para onde correr. O ideal é, a gente como gestor de telecom, se a gente for implementar uma estrutura em que as pessoas da empresa vão utilizar um plano pré-pago, que a gente crie uma rotina ou um processo. Exemplo, eu tenho lá, vou dar um exemplo, R$15 de recarga. Coloquei ela. Eu tenho que colocar ela quando de novo? É quando o usuário pedir ou é quando um determinado tempo acontecer? Você tem que ter isso previsto. Ou, não é 15 não, bota R$50 por mês e vai. Não sei se seria a melhor maneira de utilizar o dinheiro. Coloca um valor fixo lá sem analisar e vai. Porque colocar o dinheiro sem analisar, sem fazer a auditoria, sem olhar se a pessoa está utilizando, é a mesma coisa que jogar o dinheiro fora, no meu entender. Então, se você vai colocar crédito, faça de forma pelo menos consciente. Porque não adianta nada, a pessoa ir colocando crédito, só vai aumentando o saldo e, a princípio, se não utilizar, não tem para que estar fazendo isso. Agora, existe, lógico, os prazos mínimos que você tem que fazer recarga, e isso você tem que ficar de olho para não ocorrer a suspensão da linha, bloqueio da linha, perder validade e deixar de utilizar o serviço. Mas, pensando em recarga, são essas as duas formas que a gente tem de fazer isso. Seja o usuário fazendo, ou a gente como gestor de telecom tendo uma estrutura na empresa para que o financeiro faça esse tipo de artifício de ativação ou organização lá na empresa. O importante é você entender quais são as duas formas e aqui na eletrônica, lógico que existe um leque maior de opções que a gente deve ter. Então sempre avalia quais são as opções, cria um processo que vai ser mais fácil de ter essa continuidade de recargas ou sempre que necessário fazer esse fluxo. Num plano pré-pago, a gente também tem a opção de relatório detalhado, serviços, de ligações, tudo que for utilizado em um plano pré-pago, seja ele pessoa física, num CPF ou num CNPJ. Por ser um plano pré-pago, a gente normalmente não tem como ver o que está sendo utilizado. E um relatório, ele facilita esse tipo de identificação. A gente consegue enxergar quais foram as ligações feitas, quais foram os custos, os valores, se eu mandei SMS, se não mandou SMS, se usou internet, se não usou internet, utilização de serviços, cobranças, tudo isso deve estar nesse tipo de relatório. E ele deve ser gratuito. Simples assim. A gente deve ter acesso a isso. Se você for pensar com um plano pré-pago, é como se fosse uma fatura detalhada. É da mesma maneira, ou seja, deve ter essa mesma composição de itens, de informações. Tudo que foi cobrado, qual foi o horário de utilização, como foi utilizado, tudo isso a gente deve ter acesso em um plano pré-pago. Então, se você tiver qualquer dificuldade, sempre falar com a prestadora, mas normalmente a gente tem como ter acesso a esse relatório, seja quando a gente pede, ou dá para você dizer, eu quero receber mensalmente esse tipo de relatório. E a prestadora deve fazer o envio. Então, entenda que é nosso direito, a gente tem como fazer isso, seja um consumidor pessoa física ou jurídica, tá? Então, gratuito, como eu te passei, não deve ter custo, a não ser que existe um prazo de 6 meses. Ah, eu quero acima de 6 meses. Ou eu pedi um relatório agora, eu quero de novo ele. A segunda via pode ser cobrada. Ou prazo acima de 6 meses. O ideal é, faz de mês em mês, pega do dia 1 ao dia 30 ou 31 ou 29, 28 se for fevereiro, pega a composição de 30 dias e sempre pede esse relatório. Ou já pede para que ele seja enviado para você dessa forma, tá? Como eu te disse, tem custo na segunda via. O envio mensalmente, ele deve ser permitido. Ou seja, você deve pedir para a prestadora, eles podem te passar as informações. Eu não sei se todas as prestadoras hoje já fazem isso, já disponibilizam, mas é uma opção que deveriam fazer. O importante é você receber esses dados, seja ele impresso, ou seja, você receber no endereço lá que você informar, ou no portal da prestadora, no espaço reservado, no sistema lá que você deve ter acesso.
O importante é você ter aquelas informações para fazer qualquer tipo de consulta, tá bom? Então, como eu te disse, ou ele é entregue pelo site, ou ele é entregue impresso. Eu prefiro digital, porque eu acho que fica mais fácil de guardar, de deixar as informações mais reservadas. O impresso, querendo ou não, ainda existe o risco de ser extraviado, e aí você vai ser cobrado por uma segunda via de algo que você não recebeu? Não, até porque o impresso você pode pedir segunda via, mas ele só é cobrado de novo se ocorrer uma confirmação de entrega. Isso é importante você saber, porque vai que não recebi, e aí você tem como comprovar isso. O problema é quando existe uma confirmação de entrega, e aí vai que foi para um outro endereço e realmente você não recebeu. Fica mais complicado. Então, o digital, você vai ter mais segurança de ter aquelas informações, e se necessário você faz a impressão daquele documento. Mas veja que existem essas duas opções. O digital eu acho que é muito mais prático e seguro para a gente ter acesso a esse relatório detalhado que todos os clientes, todos os consumidores devem ter acesso. Agora, em caso de MVNO, que são prestadoras virtuais, nem todas conseguem te entregar esse relatório, tá? Eu já vi situações que eles não tinham nem acesso a esses dados, essas consultas, para entregar ao consumidor em alguns momentos. Então, vai fazer a contratação, vai pedir o relatório, só veja qual o tipo de prestadora que você está falando para você ter acesso a essas informações. O importante é você conseguir esse acesso, seja por meio digital, físico, seja no MVNO, antes de você entrar nesse plano. Veja quais são as informações, como é que você consegue acesso a esse tipo de informação, porque é interessante você saber disso para fazer qualquer ação de controle, de avaliação dos custos. Então, fique ciente nesse relatório detalhado para o plano pré-pago. O que pode ser cobrado nos créditos de um plano pré-pago? Crédito que a gente diz é saldo. Então, eu tenho lá, coloquei R$20, R$30, aquilo é um crédito para você utilizar, visto que o pré-pago, você coloca o dinheiro e vai consumindo daquele dinheiro que você colocou, que a gente chama de crédito. Saldo é o que falta. Em resumo é isso, tá? Então, o que pode ser cobrado? Na prática, todo e qualquer serviço ou utilização que gere ônus. Exemplo, fiz uma ligação, vai ser cobrado. A não ser que tenha um bônus lá que é gratuito, mas pode ser cobrado. Ah, fiz uma ligação internacional, interurbano, código seleção de prestadora XYZ. Então, você pode ser cobrado por ligações que estejam, lógico, na composição do plano de serviço. Internet, da mesma forma. Tem algum consumo que é gratuito? Vai ser gratuito. Tem algum consumo que é pago? Vai ser pago. SMS, mensagem de texto, outros serviços, canais de música. Eu vou pedir baixar um documento aqui. Você pode ter alguma cobrança, por exemplo, quando você baixa uma música. Existem canais de multimídia, canais de conteúdo, que são considerados serviços de valor agregado, ou SVA. Você tem essa composição de outros serviços. E tudo que você vier a ser cobrado precisa ser autorizado. Então, a gente como gestor de telecom, que tem linhas de CPFs, a gente tem que gerenciar isso muito de perto para ter esse cuidado. Ou ter um acordo com os usuários para eles reportarem isso quando enxergarem alguma cobrança indevida ou algo do tipo. Então, tudo isso tem que ter uma visão diferenciada. Se você é o usuário de um plano pré-pago, aí você tem que olhar isso para não ter nenhuma cobrança, vamos assim, indevida, uma cobrança que não deveria acontecer e aconteceu. Então, saiba que existem esses tipos de serviço, ou seja, tudo que você pode utilizar, ele pode ser cobrado. Ligações, internet, SMS, outros serviços, serviço de valor agregado. E, detalhe, tudo tem que vir com centavos. Não é R$1 e não tem vírgula e alguma coisa. Ele tem que vir, se for R$1,99, 1,99. Isso facilita a forma de tarifação, de cobrança, e a gente, como usuário de serviços ou gestor de telecom, a gente calcula muito mais exato. Não é um valor arredondado, tem que ser um arredondado com apenas 2 casas. E aí a gente consegue fazer isso. Se você for ver posto de gasolina, é tanto, vírgula, tanto, e mais alguns números.
porque eles arredondam mais para cima. Na parte de serviço telecom não pode fazer isso. Deve ser um número e 2 casas decimais após a vírgula. E aí sim, é o valor daquele tipo de serviço, para ser mais direto, mais claro, para a gente conseguir calcular rápido e de maneira exata. Porque se tivessem outros números ali dentro, ia ser mais difícil chegar num valor exato, conseguir calcular, conseguir fazer todas as composições. Mas o interessante é você saber, tudo que for utilizado pode ser cobrado, a não ser que não esteja, aliás, a não ser que esteja em uma composição de um plano de serviço, de uma promoção, que aquele serviço não vai ser cobrado. Além disso, tudo que você utilizar poderá ser cobrado. E aí é interessante saber o que pode, o que não pode, colocar bloqueios, colocar uma composição de uso naquele equipamento, se for necessário, ou falar com a pessoa, o usuário da linha, para que ele utilize o telefone, o celular, da melhor maneira possível, no escopo que precisa ser utilizado. E toda cobrança precisa de autorização, como eu te passei no início. Como fazer uma auditoria das cobranças em um plano pré-pago? Isso eu já fiz diversas auditorias de um plano pré-pago quando eu trabalhei na Claro e na TIM. Só não vou lembrar o ano, tá? Faz tempo. Porque pré-pago a gente tem uma demanda de ligações muito maior do que um plano, por exemplo, pós-pago ou corporativo. Porque o pré-pago, a maioria das dúvidas são mais rápidas de serem resolvidas, já é uma dúvida mais simples. E aí é um atendimento diferente dos outros. Mas quando a gente pensa em auditoria, ou seja, a auditoria nada mais é do que deixa eu ver se o que foi cobrado foi realmente correto ou não. Mas quando a pessoa, o usuário ou o gestor de telecom desconfia, a gente já tem que ficar de olho. E a gente, como gestor de telecom, mais ainda. Se alguém desconfiou de uma cobrança que a gente viu, a gente tem que analisar. Só que quais são as formas? Eu entendo que existem apenas 2 formas da gente chegar e ter certeza de uma auditoria, ou seja, de avaliar que aquilo realmente está correto ou que aquilo realmente está incorreto. Tem algumas, pode ter uma terceira ou não, mas vou te mostrar 2. A primeira é o relatório detalhado do serviço. É uma comprovação, um comprovante que você tem, seja ele digital ou físico. O importante é você ter o acesso ao relatório detalhado. Nele você vai ver as cobranças. Exemplo, uma ligação era para ser cobrada por 30 centavos, estava lá por 60 centavos. Ok, eu tenho aqui o comprovante. Tem também o comprovante do plano, que tem essa promoção, que tem isso, aquilo, aquilo outro? Tenho. Ótimo, você tem os argumentos. Você tem as informações, acabou. Fala com a prestadora e eles vão olhar essas mesmas informações e vão fazer o ajuste. Kleber, eu não tenho acesso ao relatório detalhado, eu não tenho essa informação. Aí você vai cair na segunda forma, que é confiar no que o atendente disser. A princípio, você não vai ter tanta exatidão, a não ser que você receba um SMS no celular ou o usuário lá receba, dizendo o custo de cada um dos serviços. A ligação custou tanto. A gente recebe um saldo normalmente, estava em tanto e foi para tanto, que também dá para você fazer essa matemática, que aí é mais o usuário fazendo, mas a gente não tem uma comprovação de fato. Quando a gente fala com o atendente, sim, a pessoa vai olhar o sistema e vai ter uma evidência. Ok, o senhor está me dizendo que existe a cobrança, por exemplo, era para ter 30 centavos, foi para 60, realmente isso aconteceu e faz o ajuste. Ou, que pode acontecer, era esse valor, mas a sua promoção expirou no dia tal. E aí o senhor não tem mais direito, a cobrança é correta. Então, existem diversas coisas e que, se você for parar para olhar, nas reclamações da Anatel, tem o Anatel Consumidor que existe onde a gente consegue registrar as demandas, tem alguns outros locais também, mas esse eu utilizo com mais visibilidade, vamos dizer assim. Lá, a maior reclamação, seja pré-pago, pós-pago, controle, qualquer um, é conta com valor errado. Então, isso aqui é uma forma de você comprovar. Kleber, se eu recebi hoje, eu não vou esperar o relatório detalhado para fazer isso, aquilo, outro. Ok, fala com o atendente, fala com a prestadora. O melhor é você falar com alguém e ter alguma posição.
ter algum retorno, se a cobrança está correta, se a cobrança está incorreta. Mais que demore em algumas situações você falar com um atendente, falar com alguém, é importante você utilizar um desses dois métodos. Porque se você apenas olhei, tá, mas tem essa cobrança aqui, eu não sei se deveria ser, fala com alguém e tira a tua dúvida. Mais simples e mais fácil. Ou faz a análise e quando você falar com a prestadora, você já vai com todas as informações. Fica mais fácil e mais rápido quando você já sabe onde é o erro, o que é o erro, como aconteceu, ou mesmo que você não saiba como aconteceu, o que causou aquilo. E aí você consegue fazer uma auditoria daquela cobrança e ter, vamos assim, uma correção daquilo que foi cobrado de forma indevida, mesmo sendo um plano pré-pago. Prazo de validade dos créditos pré-pagos. Então a gente colocou lá uma recarga, colocou R$20, R$30, R$50, o valor que for disponibilizado lá pelas prestadoras, e existe um prazo, um tempo de uso daquele serviço. Ou seja, eu coloquei lá uma recarga, vou dar um exemplo, R$10, R$15, qual o tempo que aquele valor ele vai ficar válido? Validade é isso. Então, se eu utilizar, por exemplo, vou dar um chute, tá? Não sei as recargas hoje das prestadoras. Vamos supor que eu coloquei R$15. A validade mínima de qualquer valor deve ser de 30 dias. Então vamos supor, coloquei R$15. Passou 30 dias, estou no 32º dia e eu ainda tenho lá R$10. A princípio você não vai conseguir utilizar. Ele vai ficar lá congelado e você não vai conseguir fazer ligações ou utilizar os serviços com aquele crédito. A não ser que você faça uma nova recarga e aí essa nova recarga vai dar essa, vamos assim, atualização nos valores e prazos para você fazer essa utilização dos seus recursos, ou seja, do que você pagou para utilizar, mas tem um prazo para você fazer isso. Além desse prazo de 30 dias, que é o mínimo, a prestadora ela pode colocar qualquer prazo, não tem limitação, mas tem que ter opções de 90 e de 180 dias. Então ela deve disponibilizar e você vai ver que existem recargas que em qualquer tipo de composição que você vai fazer de recarga tem aqueles valores e existem algumas composições que são valores diferentes. Se eu fizer em uma banca de revista, uma banca de jornal é de uma forma, se eu fizer pelo banco, pelo portal do banco é outra, se eu fizer por outro meio, tem outra composição de valores, mas alguns devem permanecer sempre. Então isso é interessante você saber, porque quando for fazer qualquer planejamento, qualquer organização, você saber como você planeja isso, deixa tudo mais organizado. Ou se a pessoa quiser, mas eu só preciso agora de uma recarga mínima, qual é o menor valor? Aí vai lá, enxerga quais são as opções que existem para fazer essa recarga, por exemplo. O importante é você saber que existe o prazo de validade mínimo de 30 dias. Então, no mínimo você vai passar um ano fazendo 12 recargas. É a mesma coisa que uma fatura de um plano de pós-pago. Você tem 12 faturas. No pré-pago você pode ter no mínimo isso para manter a linha ativa, ou seja, manter o serviço funcionando, você pode fazer dessa forma. O que acontece quando se coloca novos créditos em um plano pré-pago? E aí existe a lógica. Beleza, se eu quero aquele número, se eu vou utilizar, eu preciso fazer recargas constantes. Se eu não fizer, você vai ter o bloqueio da linha e pode até ter aquele número inativado, ou seja, cancelado e depois disponibilizar para outra pessoa, simplesmente porque você não colocou recarga. Então o importante é, faça sempre recarga. E quando isso acontece de uma nova recarga, você pode ter, por exemplo, coloquei agora, vou dar um chute aqui, R$20 e vamos supor que sejam 30 dias de validade. Ok, daqui a 60 dias, eu já fiquei bloqueado 30 dias. Quando eu colocar novos créditos, o que acontece? Simples. O crédito antigo, ele tem uma validade nova junto com a nova recarga. Então, se você botou agora R$10, vamos supor, e tem validade de 30 dias, e vamos supor que dos 20 você usou 5, tinha 15, mais os 10 que colocou, você vai ter disponível R$25 para utilizar durante os próximos 30 dias. Essa é a composição e a estrutura de um plano pré-pago. É assim que deve acontecer as novas recargas e
o prazo de validade. Sempre o mais novo, ou seja, o maior, o mais longe, é que vai vigorar. Pelo menos assim que deve acontecer. Nesse processo, é isso que você deve fazer. O que é que pode acontecer? Vou dar um exemplo. Você colocou uma recarga de... Vou dar um chute que eu não sei as recargas de todas as prestadoras, tá? R$100. Ele tem a validade de 90 dias. Normalmente você não vai colocar uma recarga agora de 10 por causa da validade, porque você tem crédito. A princípio você não vai fazer isso. Então você vai esperar os créditos estiverem no final ou próximo ao final da validade para você fazer uma nova recarga. E aí aquela validade vai sempre ser a maior possível, seja a recarga que você colocou antes ou a recarga que você colocou depois. A ideia é que seja dessa forma, tá bom? Então, a nova validade e base no maior prazo. Simples assim. Kleber, eu coloquei 150 e ontem eu coloquei 10. Mais um 150 são 180 dias, o outro são 30 dias. Base no maior prazo. Simples assim. Se acontecer isso, não tem problema. E a gente, como gestor de telecom, tem que ter muito cuidado com isso para não ter bloqueio nas linhas, para não ter interrupção do serviço. E pré-pago você tem que ter muito mais cuidado na gestão para não ter problemas. Principalmente alguém ficar sem utilizar o recurso é complicado. Mas a parte de validade você tem que ficar ciente quando for administrar qualquer contrato, ou se você estiver utilizando um pré-pago, você saber que é isso que acontece quando você coloca novas recargas e o prazo de validade ele sempre vai para o maior possível. Os dois avisos que existem e que você deve receber pensando num plano pré-pago, tá? E isso visando a parte de saldo em créditos. Saldo que eu digo assim, você colocou R$20, isso é um saldo que você tem ou crédito que você tem. Se você gastou, não precisa se preocupar. O importante é qual o valor que você tem. E nessa questão, existem dois avisos, vamos assim, que todo cliente pré-pago deve receber. E são dois. Primeiro, é a data em que o crédito vai expirar, ou seja, a validade do crédito. A validade de 30 dias, é de 60, é de 90, é de 180, 120, não importa a quantidade de dias. Quando estiver perto do final, você deve ser avisado. E o segundo é quando o seu saldo estiver perto do final. Você colocou lá R$20, está faltando, por exemplo, R$1, você deve ser informado, ó, falta R$1, falta 50 centavos, falta tanto. Você deve ser avisado desse consumo. Normalmente o que eu vejo, hoje eu não tenho uma linha pré-paga para te dizer que eu faço esse teste todo dia, tá? É que todo uso, ele deve informar, pelo menos alguns prestadores eu vejo isso, o quanto consumiu. Fez um uso de serviço lá, seu saldo diminuiu para tanto, o seu saldo atualizado é de tanto. O ideal é que você tenha esse recurso ou que você consulte pelo sistema espaço reservado da prestadora, o sistema que a prestadora te deve disponibilizar para você consultar as informações, e lá você vai ter isso exato e atualizado. Essa é a melhor maneira, mas você tem que também ser avisado. Normalmente esse aviso vem por SMS, uma mensagem de texto em que te passa essas duas informações. Próximo ao fim do crédito, ao saldo ou ao término da validade. Então fica ciente que esses dois avisos devem acontecer. O problema é, quando a gente é o gestor de telecom, é o usuário que recebe. Então a gente tem que ter um processo muito bem alinhado, deixar tudo bem organizado e uma comunicação bem fácil para que isso não interfira na gestão dos serviços. Que seja fácil, quando o usuário receber isso, a gente saber sobre algo. O problema é, você botou o chip pré-pago em um equipamento que não tem um humano lá operando, vai ser difícil você saber, vai ter que ter algo do gestor de telecom acessando o sistema da prestadora para ter essas informações. É isso que deve acontecer. Mas tudo é com base em processo. Porém, a prestadora ela tem esses dois avisos que ela deve passar para todo o consumidor, todo cliente, seja pessoa física ou jurídica, de um plano pré-pago. São esses dois avisos. Final do crédito, final de validade. Como deve ser a consulta ao saldo de créditos da prestadora?
E é lógico que cada prestadora ela tem sua forma de consulta. Ah, diz que asterisco tanto, diz que tal, mande a mensagem para tal número. Cada um tem a sua composição. Mas quais são o que toda prestadora deve fazer, deve ter? É essa questão que você tem que entender pelo menos quais são os princípios. E toda consulta de saldo deve ser gratuita. Ela não pode te cobrar para você saber o seu saldo. Simples assim. Não deve acontecer esse tipo de situação. E a verificação deve ser em tempo real, ou seja, você consumiu agora, terminou de consumir, você deve ter o saldo atualizado. Visto que antes, há alguns anos atrás, não era dessa forma. Tinha um que a gente chama de delay, uma demora. Por quê? O seu celular mandava para a antena de telecomunicações, ela mandava para o sistema da prestadora, tem toda a questão de tarifação, bilhetagem, depois é que voltava para você saber seu saldo. Isso era lento, vamos dizer assim, antes. Hoje, como diz, usou, cobrou, está lá informando em tempo real o teu consumo. Essa é a ideia. E a gente, como gestor de telecom, consulta as linhas, vê os consumos se forem necessários, mas lá deve ser o consumo real. No espaço reservado do consumidor, ou seja, no sistema da prestadora, seja um app, um celular, por exemplo, ou no site da prestadora, deve ter lá o consumo, o saldo. Tem tantos reais lá disponível para utilização, ou tem bônus de tanto. Você deve ter essas informações para poder saber o que é que você pode ou não utilizar, tá bom? E quando você liga para a central de atendimento, ou seja, asterisco alguma coisa, ou número XYZ, deve ter a opção lá, quando você é um plano pré-pago, de consultar o saldo. Ok, eu quero escutar qual é o saldo que eu tenho, eu quero ouvir essa informação. E você consegue, pela central de atendimento, também ter esse tipo de recurso de consultar o saldo. Então a ideia é que a prestadora ela te municie, ela te dê diversas opções para que você faça essa consulta ao saldo. Não tem apenas uma maneira, mas, como a gente está vendo aqui, algumas maneiras de consultar o saldo e, de preferência, né, todas elas de forma gratuita. Na aula de hoje a gente viu esse mundo básico de um plano pré-pago. O objetivo foi te passar essas informações básicas. O que é um plano pré-pago, como é o que é o cadastro, o crédito, cobrança, saldo. Essas informações porque eu acredito que vão te auxiliar em qualquer composição que você vai fazer de otimização de custos da empresa. Vai que você está lá fazendo a gestão do telecom e precisa fazer a administração de planos pré-pagos. Pode ter isso. Eu já vi, eu já gerenciei. Então dá para fazer. E você avalia. Pré-pago é mais barato que o pós-pago, que o corporativo. Como é que é essa composição? Cada cenário é um cenário, cada necessidade é uma, cada projeto pode ser único. Então, a ideia de passar essa aula é te dar essa visão de um gestor de telecom voltado para a parte básica, alguns conceitos, informações de um plano pré-pago, tá bom? Qualquer dúvida, manda as horas. Fui! Abraço! Água!